Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique e sejam todos bem-vindos a essa nossa discussão de hoje sobre sonambulismo e desdobramento. São ainda fenômenos anímicos dentro do nosso capítulo de animismo. E eu vou começar contando uma história, falando de uma história. Imagina que chegasse para vocês uma pessoa muito querida, que vocês gostassem muito, e que ela falasse que iria bancar financeiramente uma viagem para vocês. Vocês poderiam escolher o tempo, poderiam escolher o local, hotel, alimentação, e poderiam levar acompanhantes. Mas que tinha uma condição. Durante o tempo que vocês escolhessem, era proibido vocês fazerem contato, qualquer tipo de contato, com os parentes que ficassem. Eu particularmente não conheço a Itália, eu gostaria de ir para a Itália. E se me fosse proposto ficar 30 dias na Itália, com tudo pago, com a única condição que eu não pudesse me comunicar com os meus parentes que ficaram no Brasil, provavelmente eu aceitaria. Lógico que eu iria sentir falta, a saudade iria apertar um pouco, mas 30 dias passa rápido. Não seria uma coisa assim, um sacrifício tão grande, proibitivo. Mas imagine se ao invés de 30 dias fossem 30 anos, 50, 70 anos. Você vai fazer a viagem, vai poder fazer de tudo, mas você não pode se comunicar com seus parentes durante 50 anos, durante 70 anos. Ou seja, o tempo de uma vida. Então, qual seria a lógica de Deus ao pedir que nós viéssemos para cá, sendo que esse Pai quer a nossa felicidade? Ele quer que a gente aprenda sim, que a gente colha um plantio que nós fizemos, talvez com sementes inadequadas, mas que são importantes, e que Ele vai estar perto de nós. Mas qual que é a lógica desse Pai que nos ama, que nos quer tanto, que quer que nós tenhamos as condições todas de termos êxito nessa nova jornada, de nos proibir de conversarmos com aquele que nós amamos, com aqueles que nós amamos, com aqueles que ficaram para trás? Então, se fosse consultado, se nós fôssemos consultados, provavelmente nós não aceitaríamos encarnar se tivéssemos essa opção, porque seria muito distante, muito longe, muito tempo sem poder voltar para casa. Eu começo as discussões de hoje falando sobre isso, porque o desdobramento, o sonambulismo, que é uma coisa que a gente vai discutir, ela na verdade é uma forma de nós voltarmos para casa. E todos os dias à noite, quando nós dormimos, eu digo nós todos, não os médios ostensivos, mas absolutamente todos nós, ao dormir, nós voltamos para casa. Nós afastamos do nosso corpo e nos conectamos novamente com aquela família que nós deixamos. Então, o sonambulismo e o desdobramento são atividades anímicas. Por que é uma atividade anímica? Ele não é produzido por um espírito? Claro que sim, mas ele é produzido pelo meu próprio espírito. Ou seja, um espírito conectado a um corpo é uma alma. Então é algo produzido pela alma, então é anímico. Todos nós fazemos esse tipo de fenômeno, isso em maior ou menor grau. E isso não é mediúnico e não é mediunidade ostensiva. A mediunidade é quando o meu espírito emancipado, fora do corpo, interage com o segundo espírito e traz para a gente o fruto dessa discussão. Então ele interage no plano espiritual e traz para uma terceira pessoa, ou esses dois espíritos interagindo entre si, eles trazem alguma resolução, alguma influência, algo que vai facilitar a evolução dos dois. Kardec, no livro dos Médiuns, e também no livro A Gênese,
classifica o fenômeno com o nome de sonambulismo. E ele coloca o sonambulismo de forma ampla como uma emancipação da alma, explorando, dizendo que durante o sono, todo o espírito, toda a alma se liberta parcialmente do corpo. E ao se libertar, ela pode atuar em outras dimensões, inclusive voltar para casa. Ainda o Kardec coloca que o sonambulismo é um estado alterado de consciência em que o espírito, agora vinculado ao corpo, ou seja, a alma, manifesta faculdades que habitualmente ele não teria no estado de vigília. Ou seja, eu consigo, sem interagir com outros irmãos, com outros espíritos, ter acesso a memórias e a personalidades minhas pretéritas, a lembranças de outras vidas que são minhas, mas que estão gravados, arquivados na minha memória espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 425, Kardec afirma: o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo do que o sonho propriamente, e permite ao espírito maior amplitude de suas faculdades. Ou seja, durante o sonambulismo, durante o sono, com afastamento do corpo, o espírito não se desliga completamente do corpo, mas ele pode acessar informações do plano espiritual, informações dele e informações de outros. Isso nos chama a atenção da importância das nossas orações antes de dormir. Quem que está nos esperando no plano espiritual? Quem que está nos esperando a partir do momento que nós nos desconectamos do nosso corpo? Espíritos com a mesma vibração. O nosso guia, o nosso anjo protetor, ele até vai estar lá, mas nós não teremos a capacidade de vê-lo, exceto se estivermos sintonizados na mesma vibração que ele. Então, ao dormir, eu vou para um ambiente de acordo com a minha sintonia enquanto acordado. Eu estou sendo aguardado por colegas de evolução que pensam como eu pensei ao longo do dia. Então, se durante o dia eu emiti vibrações negativas, vibrações difíceis, se em redes sociais eu fiz críticas, eu ataquei outros irmãos, eu fiz mal para outro ou para mim mesmo, quem está me esperando do lado de lá é exatamente aqueles que eu convidei. Então, o sonambulismo ele pode ser acompanhado, além dessas atividades do espírito, da alma fora do corpo, também de atividades motoras e comunicações que podem não se tornar claras quando eu me desperto. Ou seja, eu posso andar, eu posso fazer algum fenômeno mais elaborado que eu não daria conta, num estado sonambúlico eu posso tocar piano, sendo que eu, nessa vida, não sei fazer esse tipo de atividade. Isso faz parte da minha memória arquivada de uma existência pretérita. Mas quando eu acordo, eu não tenho consciência disso. Eu não me lembro disso em plenitude. E não me lembro das conversas ou dos locais onde eu fui e nem tampouco daqueles que estavam me aguardando. Mas por vezes, quando eu passo a ter insônias, dificuldades para dormir, é porque eu me lembro inconscientemente de quem está me esperando. Ou eu sei quem eu convidei ao longo do dia e eu temo voltar para aquele ambiente. Então, algumas causas de insônia ou graves dificuldades para dormir é por medo da desconexão que me leva ao encontro de irmãos que eu convidei, que eu me afinizei com eles, mas que eu tenho medo desse encontro. Kardec, também no Livro dos Espíritos, na questão 401, ele afirma: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente, ele se encontra afastado do corpo que Deus nos deu e no exato estado que estará permanentemente após a morte. Ou seja, todos os dias nós morremos um pouco, ou nós ensaiamos para essa morte. E a morte vai ser tão somente o desligamento, como já acontece todos os dias, sem a possibilidade do retorno para o corpo. Os médiuns videntes ou os outros espíritos que já estão
no plano de lá, no plano espiritual, quando eles nos veem, eles sabem que nós estamos encarnados? É possível essa percepção? No livro Nosso Lar, no capítulo 35, André Luiz fala sobre isso. E a resposta é sim. Existe uma estrutura visível por médiuns videntes e por espíritos que nos identificam como alma, ou seja, como ligados a um corpo. Essa estrutura se chama cordão de prata e ela é uma ligação fluídica que nos une a minha alma ao meu perispírito, ao meu corpo físico. A ruptura desse cordão só vai acontecer no meu desencarne. E a partir do momento que eu desencarnar, o meu corpo se desconecta definitivamente, completamente da minha alma, e aí eu não tenho mais a possibilidade do retorno. Então a presença dele manterá sempre uma conexão entre o meu perispírito e o meu corpo, permitindo que haja comunicação segura entre ambos. Não importa a distância que a minha alma se afaste do meu corpo. Eu posso eventualmente ir para outro bairro, outra cidade, outro país, o meu espírito. Mas se o ambiente que eu estiver pegando fogo, por exemplo, ou houver algum risco iminente para a integridade do meu corpo físico, a minha alma percebe e retorna. E o meu perispírito, o cordão de prata conectando o meu corpo ao meu perispírito, vai mantê-lo em segurança. E eu, independentemente de onde esteja, serei avisado. O sonambulismo ele pode ser visto como algo natural, aliás, deve ser visto como algo natural, que ocorre durante o sono, mas também existe a possibilidade de um comando, de uma intervenção externa, induzindo a pessoa ao desdobramento ou ao sono sonambúlico. Isso pode ser feito por magnetismo ou mesmo pela hipnose, que nós já discutimos. Durante o sonambulismo, então, eu consigo induzir a pessoa a fazer atividades complexas que ela, nessa encarnação, não tem conhecimento, como eu citei, tocar piano, andar de bicicleta se eu não souber, fazer alguma atividade que eu não fui preparado nessa vida e que eu não tenho consciência da minha capacidade de fazê-la. Mas eu estou acessando, através do sonambulismo induzido, memórias anímicas que eu não tinha sequer consciência de que existiam e eu consigo executar aquela atividade. Isso não é mediunidade, uma vez que eu só recebi um estímulo e a minha própria alma desenvolveu aquela atividade. Nós podemos também, baseado nisso, induzir regressão, identificar causas de fobias, de comportamentos difíceis, que até então eu, de forma consciente, não tinha explicação. E também vão haver, como a gente já citou, interações com o mundo espiritual, sendo que esse mundo espiritual vai nos influenciar, mas eu vou interagir com aquelas pessoas que eu estou vibratoriamente conectados. Ou seja, fui eu quem os convidei. De novo, é o porquê de algumas pessoas terem uma grande dificuldade para dormir. Usando um conceito de desdobramento que seria semelhante, alguns colocam uma pequena diferença, que o desdobramento seria quando o espírito se afasta mais, quando você consegue se ver fora do corpo, como se fosse uma outra pessoa. Quando você interage com o plano espiritual, com o ambiente ao redor, e ao acordar você se lembra parcial ou totalmente do que aconteceu. Seria um conceito bastante parecido, mas na prática o que nós devemos diferenciar é que se eu interagir com outro espírito de modo a ser o mediador da comunicação dele, se torna um ato mediúnico. Se eu interagir comigo mesmo em desdobramento, acessando memórias pretéritas, isso é anímico. Nós dizemos que ao desdobrar de forma consciente, tendo as lembranças, se eu estou acessando a mim mesmo, um desdobramento anímico. Qualquer pessoa pode fazer um desdobramento anímico. Todos dormem, todos sonham, todos podem ser induzidos à hipnose a fazer regressão, por exemplo. Agora, desdobramento consciente, acordado, interagindo com o plano espiritual
descrevendo conscientemente o que está vendo, aí seria uma faculdade momentaneamente restrita a médiuns de desdobramento que teriam essa capacidade de se lembrar. Então, sair do corpo pura e simplesmente não é mediunidade. É isso que a gente tem que lembrar. O desdobramento, ele também é chamado por alguns, né? E em obras do André Luiz, por exemplo, de projeção astral ou projeção da consciência. E o que vai diferenciar em ser anímico ou ser mediúnico seria essa interação e não a distância. Kardec usa o termo sonambulismo em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, e ele fala que a pessoa sonambúlica pode ser assistida por espíritos bons ou maus, que irão influenciá-lo para o bem ou para o mal. Ou seja, é fundamental que nós nos preparemos de maneira adequada para o nosso sono. Não devemos achar que o sono é algo tão simples, mas também não é algo tão complexo que a gente precisa ter medo. Não devemos achar que a morte é algo complexo, é tão simples quanto o sono. Basta nós nos prepararmos para esse momento. Antes de dormir, fazermos uma oração. Antes de dormir, convocarmos o nosso anjo da guarda, nos oferecermos para segui-lo e pedir que ele seja o nosso guia. E ao acordar, independentemente do que nós fizemos e de onde nós somos, agradecer. Pedir que na próxima, se nós não usamos essa capacidade de desdobramento de forma construtiva, de forma a ajudar outros irmãos, que na próxima nós tenhamos uma outra oportunidade para fazermos melhor. Nós ficamos por aqui hoje, eu agradeço a atenção de vocês e convido para nos encontrarmos mais uma vez na nossa próxima aula. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.